Espíritos Felizes, Samuel Felipe. Tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Perfeitamente. Conquanto essa recordação reaparece gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Então ele lembra perfeitamente dos últimos instantes dele na vida, mas naquele momento do desprendimento da vida corporal, da vida física, as ideias dele eram meio confusas, como na maioria das vezes a gente vai vendo esse estado de confusão, que vai durar tanto mais tempo quanto mais materializado, mais materialista for o espírito. Preste atenção, vai durar tanto mais tempo quanto mais materializado, quanto mais materialista for a pessoa em vida. Aqueles que gostam de ajudar os outros, que gostam de fazer o bem para os outros, que conforme o Samuel Felipe, esse tempo vai ser bem curto, ou às vezes praticamente nulo, alguns minutos, alguns segundos, mas para o espírito ali parece uma eternidade às vezes, mas é alguns minutos. E já aquelas pessoas egoístas, arrogantes, prepotentes, esse tempo leva muito mais. Quereríeis, a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a vida espiritual? A educação do Kardec, né? Você quer falar para a gente? Você quer passar essa informação para nós? E com o fim útil, nos instruir e também instruir as pessoas que vão ler o livro. De bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Então, naquele momento que ele vai fazer o relato, tanto vai ser bom para quem ouve, mas para ele mesmo. E, logicamente, que nós estamos tendo uma instrução hoje, quase 150 anos depois, nós estamos nos instruindo e tantas outras pessoas vão estar se instruindo com as informações que ele passou nessa comunicação. Sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje felicito-me. Então, mesmo naqueles momentos difíceis, ele teve coragem de enfrentar, teve coragem de rever os seus atos, teve coragem de repensar as suas ações. E isso, ele agradece a Deus. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Olha que importante. Você está padecendo? Não reclame. Dê graças a Deus por ter passado por tudo aquilo. Mas isso não impede que você desabafe com alguém, não no sentido de reclamar, mas falar com alguém, desabafar com alguém, conversar com alguém, nem que esse alguém seja Deus, nos momentos de oração. Então, mas não lastimar, não desfalecer. Ó, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do nosso futuro, do vosso futuro. Não é, por certo, comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ou seja, nós temos que saber que nossas dores, nossos sofrimentos, seja eles quais forem que passarmos aqui, não é muito caro. Porque a felicidade do outro lado é muito maior. No Caminho, Verdade e Vida tem uma lição que chama Alegria Cristã, onde o Emmanuel nos lembra que o sofrimento na Terra, muitas das vezes é passageiro. E que o que vale, o que prevalece realmente, é o sentimento de conquista da vida no plano espiritual. Ah, se soubesses o que são alguns anos comparados ao infinito? Se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não dirias das que a precederam. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo, que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei.
Então, naquela vida, por isso que a gente falou lá atrás, a gente vê assim, ó, coitadinho, fez tanto bem, passou por isso, porque já dava conta de passar. E aqui ele está esclarecendo exatamente isso. Ele se tornou uma pessoa boa, dedicada, compreensiva, disposta a ajudar o semelhante, disposta a fazer o bem pelo outro, porque em vidas anteriores ele trabalhou intimamente para que isso pudesse acontecer. E ao fazer isso de forma que tudo pudesse acontecer, então ele pôde trabalhar para que pudesse fazer o bem, pudesse edificar o bem, pudesse construir as forças íntimas das luzes que ele já tinha conquistado. Isso é importante para nós, sabermos aproveitar os nossos momentos, saber aproveitar nossas forças para edificarmos as forças do bem em nós. Então, você está aí gravando esses vídeos, já tem 1.700 vídeos, já tem quase 1.800, e aí vem acontecer algum problema comigo, a pessoa está vendo, olha o que ele fez. O que vier a acontecer é consequência de um passado, na maioria das vezes não é dessa vida. Nessa nós já aprendemos a nos conviver bem aqui. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoo estas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Aqueles momentos de dores eram o resgate do passado de outras vidas. E agora, ao lembrar daqueles sofrimentos, ele se sente feliz. Então vamos trabalhar no bem, vamos procurar fazer o bem, vamos procurar servir a causa do Pai, porque somente assim nós estaremos construindo intimamente, num mundo melhor, um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Ó, vós que me fizeste padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço, intentando fazer o mal, não suspeitáveis de bem que esse mal me proporcionaria. Então todos aqueles que tentam fazer a gente sofrer, por mais chateado que a gente fique nesse primeiro momento, temos que agradecer. Porque ao chegarmos no plano espiritual, falar, graças a Deus que eu não cometi uma injustiça, mas sofri. As coisas invertem. À medida que a gente sofre uma injustiça, a gente resgata o passado e edifica um futuro. Por isso é importante nós trabalharmos o nosso entendimento, trabalharmos os nossos conhecimentos para fazermos-nos melhores, para fazermos-nos mais condizentes com a justiça divina, mais condizentes com as leis do amor e da fraternidade. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultaste ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos o meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Entender a oportunidade de estarmos nessa vida, quitando as dívidas do passado, é de grande importância. E à medida que a gente compreende a importância de amar até os inimigos, a importância que nós temos de entender que temos que perdoar a todos pelo mal que veio a nos fazer, é um caminho regenerador para o nosso espírito imortal. É nesse momento que precisamos estabelecer contato íntimo conosco mesmo. É nesse momento que precisamos estabelecer um contato íntimo com as raízes do nosso espírito, com aquela essência divina que já entende que precisa de amar, que precisa de perdoar. É por isso que todos nós caminhamos sobre a terra com o propósito de fazermos-nos melhores, de impulsionarmos-nos para uma manhã de luz, de construirmos e edificarmos as bases sagradas da fé, da esperança e da fraternidade. Não vos impacienteis com esta divagação, porquanto vos responder agora a vossa pergunta.
Conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem luta nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. Cônscio de suas responsabilidades, cônscios dos seus ideais superiores, simplesmente partiu. Cônscio dos seus compromissos íntimos, simplesmente fez-se crescer, aprimorando-se espiritualmente, desligando do corpo naturalmente para seguir o caminho redentor da paz. A separação completou-se sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Quando se tem a consciência tranquila para o momento do desencarne, chega do outro lado em paz. Chega do outro lado com alegria no coração. Chega do outro lado com as forças da alma restabelecendo a vida e impulsionando para um amanhã de luz e de fraternidade. Sejamos, pois, daqueles que aprendem a crescer, que aprendem a fazer o bem, que aprendem a regenerar-se para um amanhã de paz, de fraternidade e de luz. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia. E eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação. Quanto não duvidasse ter já deixado a terra. Tudo que me cercava era como se for um sonho. Vi a minha mulher e alguns amigos ajoelhados no meu quarto, chorando, e considerei de mim para mim, que me julgavam morto. Então ele começou a despertar ali no quarto aquele sono torporoso, e vendo aquelas pessoas que viam-lhe o corpo inerte, até mesmo chorando, ele morreu. Mas ele não estava morto, espiritualmente estava vivo, com a consciência tranquila, com a alegria do dever bem cumprido. Quis então desenganá-los de tal ideia, mas não pude articular uma palavra, e daí concluí que sonhava. O fato de me ver cercado de pessoas caras, de há muito falecidas, e ainda de outras que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho, em que tais seres por mim velassem. Trabalhando intimamente o coração para ser bom, para ser melhor, tem essa oportunidade de chegar no mundo espiritual e deparar com essa realidade sublime, onde todos nós teremos a coragem e a oportunidade, se fizermos o bem, de sermos deparados com pessoas caras que nos ajudamos, que foram nossos amigos, e aqueles que nem conhecemos, mas se compadecem de nós, se afeiçoam a nós pelo bem que fizermos. Trabalhemos, pois, para fazermos o bem. Trabalhemos, pois, para edificar as forças do bem, porque somente assim construiremos um mundo de paz, harmonia e de fraternidade ao longo da nossa existência. Esse estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Então, naquele momento da transição, ele acordava, via a cena, adormecia novamente, acordava, via a cena e adormecia novamente. Momentos de refazimento íntimo, momentos de oportunizar as oportunidades da luz, das paz e da fraternidade. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais lucidez, a luz que entrevia por denso nevoeiro fez-se brilhante, e eu comecei a compreender-me e a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a este mundo. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. Conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, sentir a doutrina espírita, é o grande diferencial para a nossa caminhada rumo a Deus. É o grande referencial
e diferencial para a nossa caminhada, para a nossa iluminação íntima, para a nossa iluminação interior. Portanto, façamos o bem possível. Procuremos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance para as luzes do amor fluírem de nosso coração, fluírem na direção da paz, da harmonia e da fraternidade. Trabalhemos, pois, para que os nossos amanhãs, que serão muitos, sejam sempre de luz e de paz, edificando bem agora, compreendendo bem agora e compreendendo a doutrina espírita, porque ela vai nos dar bases seguras para caminharmos seguramente para um futuro de paz e de harmonia para todos nós. O meu invólucro material não estava ainda inumado e eu olhava com piedade, facilitando-me pela separação, pela liberdade. Pois se eu era tão feliz, por que, por me ver enfim desembaraçado, respirava livremente como quem sai de uma atmosfera nauseante, indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. Tranquilo, com a consciência tranquila, ele olhava para o corpo e tudo aquilo que ele sentia-se mal antes, naquele momento era alegria e prazer. Ele nem sabia porquê, nem de onde vinha, apenas sabia que ele estava bem. E essa satisfação inundava-o todo, porque a consciência tranquila, a libertação do corpo físico, o impulsionava para as grandes realizações que a vida nos oferece. A presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender, antes padecendo-me natural, como se os encontrasse depois da longa viagem. Uma coisa me admirou logo: o compreendermos-nos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente como que por efeito de uma penetração fluídica. Ele se sentia bem com as pessoas que estavam ali e podiam se comunicar com o olhar, sentindo como se fosse uma penetração fluídica daquele pensamento em suas mentes. Por isso é importante compreender que os espíritos não precisam da fala, eles transmitem o pensamento. É por isso que nós precisamos compreender que todos nós vamos estar elaborando mecanismos de comunicação, mecanismos de vida, para estarmos melhores, para edificarmos a paz, o bem, a verdadeira fraternidade para nossas vidas. Aqui, com a prática do bem. Conforme nos ensinou Jesus: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu, me vestiste, estive no hospital, me foste visitar, estive na cadeia ou na prisão e me foste ver. Seguindo esses preceitos, estaremos no mundo espiritual sempre em uma condição mais feliz, em uma condição de mais paz, de mais harmonia. Eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas, e como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória. Então, como não estava ainda livre totalmente das sensações terrestres, as lembranças dos seus padecimentos vinham à mente. Mais uma vez, a gente recorda que por isso é importante estarmos vigilantes, por isso é importante estarmos conscientes, estarmos tomando as atitudes sempre dentro daqueles padrões que a justiça divina espera de nós, para nos fortalecer, para nos edificar, para que as forças do bem estejam sempre nos iluminando a caminhada rumo ao Pai. Sofrera corporal e moralmente, sobretudo moralmente, como alvo que fui da maledicência, dessas infinitas preocupações, mais acerbas talvez que as desgraças reais, quando degeneraram em perpétua ansiedade. Então ele passou por várias situações difíceis, mas também as situações das maledicências em torno dele que fizeram ele sofrer moralmente de uma forma muito intensa. E o que ele vai concluir aqui? E ainda bem, não se desvaneciam tais impressões, já eu interrogava a mim mesmo, se de fato delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis, reconsiderando as dificuldades que tantas e tantas vezes me atormentavam, tremia. No momento que ele lembra de determinadas situações,
ele lembra também daquelas vozes desagradáveis que o atormentavam, ou seja, do tipo de calúnia, de maledicência que sempre batia-lhe as portas. Mas, seguindo o caminho, seguindo o processo de autoiluminação, ele foi encontrando a verdadeira paz em sua vida. E procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho. E quando cheguei à conclusão, à realidade dessa nova situação, foi como se me aliviasse de um peso enorme. No momento que ele percebeu, desencarnei, tudo passou, tudo isso que eu estou tendo são sensações ainda dos resquícios da última vida, então ele começa a desfrutar da paz, começa a desfrutar do sentimento de harmonia, de fraternidade, e seguia assim, caminhando na direção do seu refazimento íntimo, da sua luta, do seu encontro interior, para poder ingressar junto daqueles grupos de espíritos do bem que ele estava perto dele. É bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida. Graças a Deus. Também o pobre, repetidamente esquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Assim era eu. Como ele era pobre, muitas das vezes ele ficava atormentado por aquelas dificuldades naturais do dia a dia, mas tudo passa, tudo se redime e a vida traz para cada um as oportunidades de refazimento íntimo, de crescimento. E aí é que muitas das vezes é bom ser esquecido em certas situações. Pudesse os homens compreender a vida futura, e que forças, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. É importante nós compreendermos isso. É importante nós estarmos vigilantes e atentos para as realizações íntimas que precisamos empreender em nossas vidas. Precisamos, pois, então, estarmos sempre atentos, sempre conscientes das nossas responsabilidades, sempre conscientes das nossas realidades transcendentais, porque isso vai nos dar força para enfrentarmos todas as adversidades da vida aqui. Porque quanto mais adversidades da vida enfrentarmos aqui, mais paz teremos lá do outro lado. Quem deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos? Prazeres ambicionados, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que eles desprezam. Tudo aquilo que a gente busca ter na Terra, que é contrário às leis divinas ou não é muito bem condizente com as leis divinas, vão nos trazer tormento no plano espiritual. Mas os prazeres que se encontram no mundo espiritual por viver bem aqui na Terra, abstendo-se das coisas supérfluas, é o que mais vai trazer alegria e felicidade para cada um de nós. Façamos, pois, o melhor possível para a nossa existência, para a nossa vida, e assim estaremos caminhando e construindo uma manhã de luz. Esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que neles encontrastes, fizeram-vos esquecer a família e amigos encarnados? Ele está falando dos deleites de estar entre aqueles amigos, entre aqueles seres conhecidos e desconhecidos que já estavam no plano espiritual. Esqueceu a família da terra, esqueceu os amigos? Se eu estivesse esquecido, seria indigno da felicidade que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. Resposta curta, objetiva, para que a gente entenda que nós temos que, não importa onde estivermos, temos que ter desenvolvido o sentimento de amor pelos nossos semelhantes, pelos nossos familiares, que ficaram na Terra e principalmente pelos nossos amigos, amparando-os, intuindo-os, orientando-os para as realidades maiores. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a Terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação
que de ninguém guardaram. Assisto às suas diversões e, atraído por seus pensamentos, o gozo se gozam, o sofro se sofrem. Aliás, gozam se gozam, o sofro se sofrem. Ou seja, se ele vem visitar os amigos, aqueles que estão em sofrimento, ele sofre com eles. E aqueles que estão felizes, ele está feliz junto com eles. E uma coisa importante é que ele jamais esqueceu e sempre vem visitar os amigos. Esse fato de vir visitar os amigos é extremamente importante para caminharmos na direção do bem, para caminharmos na direção da paz. Fazer com que estejamos cada vez mais voltados para as forças íntimas do bem vai nos fazer edificar a luz, vai nos fazer criar os bons sentimentos e as relações de paz que devemos carregar sempre conosco. Meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das privações. Esse sofrimento é, ao demais, suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também, por sua vez, a esta mansão afortunada onde a dor não existe. Logicamente que não vai existir felicidade perfeita em nenhum lugar da Terra. Em momento algum nós vamos ter aquela felicidade perfeita. Vamos estar todos passando por esta ou aquela situação, por esta ou aquele momento onde estaremos construindo e reconstruindo intimamente a nossa paz, o nosso campo íntimo de realização, para podermos construir e edificar uma manhã de luz. Somente sabendo construir, edificar essa manhã de luz, poderemos ter toda essa convicção que o nosso irmão teve, Samuel Felipe, de estar bem, mesmo naqueles momentos que ele tinha seus conflitos íntimos, ele sabia sempre contrapor a parte mais positiva, sempre contrapor aquilo que era necessário para seguir em frente. Por isso, é importante que saibamos medir as nossas atitudes, as nossas ações, para que sempre saibamos fazer o contraponto de cada momento para não cairmos em estados de ilusão perigoso no mundo espiritual. Para torná-los dignos dessa mansão, é que me esforço sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive, consoante a vontade de Deus. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Então, precisamos saber que temos que ter coragem, não podemos murmurar, não podemos vacilar nos momentos difíceis, não podemos nos revoltar. O Código da Vida Futura das Recompensas, existe o Código Penal, mas também tem o Código da Recompensa. E aí, coragem, não murmurar, não vacilar nos momentos das provações mais difíceis, e aí, agir sempre com atos que sejam aprovados pela nossa consciência e pelas leis divinas. Trabalhemos, pois, para nos fortalecer intimamente, trabalhemos, pois, para fazermos-nos crescer intimamente. Trato, então, de vos desviar do mau caminho. E se os consigo, é isso uma felicidade não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo sempre com pesar, mais um momento de atraso, mas consola-me a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Samuel Felipe. Todo momento da nossa vida, todas as nossas oportunidades, vai ser para o nosso crescimento, vai ser para o nosso aprimoramento. E à medida que vamos fazendo esses aperfeiçoamentos, esses aprimoramentos, vamos estar construindo um patamar de paz, um patamar de fraternidade, um patamar de luz. Procuremos, pois, desenvolver em nós a força íntima necessária para enfrentarmos todos os obstáculos, acreditarmos uma manhã de luz e, logicamente, saber lutarmos para que essa manhã de luz aconteça. Trabalhemos, pois,
intimamente fortalecidos no bem para construirmos um amanhã melhor.